Essa é a foto de casamento dos meus avós maternos. Eles se casaram no dia 12 de setembro de 1950, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E esse vídeo começa com eles e com um objeto muito querido que chegou do casamento deles até mim. Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, prazer. Meu nome é Pauline Kisner, a modista do Desterro. Eu sou historiadora e sou completamente apaixonada pelas miudezas e pelos objetos comuns que formaram o dia a dia, o cotidiano das pessoas em outras épocas. Então, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já aproveite para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos que vão aparecer por aqui. Um dos presentes de casamento que os meus avós ganharam foi essa licoreira em formato de peixe. A cauda do peixe é a própria tampa da licoreira e esse é de longe um dos meus detalhes favoritos. Existem várias licoreiras desse modelo em casas de leilões e antiquários na internet, mas eu nunca consegui descobrir exatamente onde elas eram fabricadas e nem o período em que elas eram fabricadas. Coincidência da vida ou não, esses dias eu ganhei um saco de butiá. E quem é aqui da região sul, principalmente, já está bem familiarizado com essa frutinha que nos deu uma das expressões mais maravilhosas que existe no Rio Grande do Sul. Me caiu os butiá dos bolsos. Que a gente usa basicamente quando alguma coisa nos pega muito de surpresa. O butiazeiro é uma palmeira que dá um cacho com frutinhos amarelos. O caroço do butiá é duro tipo do pêssego, mas a polpa dele é uma delícia. Dá para comer pura, mas ela fica ótima com doces também. O butiá é muito consumido com cachaça, mas aqui nesse vídeo a gente vai fazer uma versão fina, assim mesmo, com PHY dele, um licor artesanal de butiá. E enquanto eu faço o meu licor e mostro para vocês como é que ele é feito, a gente já vai aproveitar e bater um papo, trocar uma ideia sobre os licores no século XIX e um pouco da etiqueta em torno deles e das bebidas de uma forma geral. Bom, vocês já conhecem a minha nada histórica cozinha. Mas a receita que eu vou fazer hoje, apesar de não estar escrita em nenhum material, nenhum manual específico, ela é a receita tradicional que eu cresci vendo as pessoas fazerem e eu aposto a minha alma que ela é bem antiga. Mas se você estiver aqui interessado em aprender métodos históricos e tradicionais para a produção de bebidas, eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link de um manual original para destilados e licores de 1883 em português e que está disponível em PDF gratuitamente. Para fazer o meu licor de butiá, eu tenho aqui aproximadamente 400 gramas de butiás, cerca de 200 gramas de açúcar, pode ser um açúcar comum mesmo que você tiver aí na sua casa, e a razão entre o butiá e o açúcar é sempre essa. O peso que você tiver de butiá, a metade dele você vai usar de açúcar. E, claro, para complementar o nosso licor, a gente tem uma cachaça, que deveria ser uma cachaça de boa qualidade, mas essa aqui era a que estava disponível no mercado e, enfim, 3 pipas é coisa de bêbado raiz. Nós vamos começar fazendo uma calda com os nossos butiás. Vamos colocar esses meninos bonitos aqui na panela de sua preferência. Não faz uma panela muito pequena, porque na hora que ele levantar a fervura, pode ser que ele faça espuma. Então, você não vai querer que faça sujeira no seu fogão. Vou colocar o açúcar aqui. E agora a gente vai levar essas crianças para o fogo. A gente vai fazer uma calda com o butiá e o açúcar. Existem outras versões desse aperitivo de butiá, como ele é conhecido em outras partes do Brasil, em que a fruta com caroço, com casca e tudo, ela é colocada para curtir diretamente na cachaça. Mas para ela ficar boa, ela precisa ficar mais ou menos uns 6 meses com a garrafa bem fechada, num local ao abrigo da luz. E eu acho que ainda fica muito forte para o meu paladar. Então essa versão que eu estou fazendo com vocês, que é uma versão um pouco mais docinha,
além de ser a que eu gosto mais, eu acho que ela é mais adequada também para o paladar e para a relação social e a etiqueta que existia em torno do licor no século XIX. Vocês sabem que o século XIX era completamente obcecado por separar as diferenças entre os gêneros e por usar qualquer justificativa que a ciência pudesse inventar na natureza para justificar e determinar que homens e mulheres eram não só biologicamente, mas socialmente diferentes. E que isso seria a desculpa perfeita para justificar por que homens e mulheres teriam tratamentos diferentes dentro da sociedade e teriam funções diferentes, muito bem marcadas, e que não daria muito para fugir desses papéis de gênero. Isso acabava tendo um impacto até sobre a alimentação das pessoas. Manuais de dietética e livros de culinária do período muitas vezes traziam indicações precisas do que deveria ser servido num jantar ou num almoço quando você tivesse um número de convidados mais masculino ou mais feminino. Por exemplo, o Código do Bom Tom, que é um manual de etiqueta que circulou aqui no Brasil na época do Segundo Reinado, na segunda metade do século XIX para frente, ele traz um caso desses. E ele deixa bem claro que no caso de um jantar que fosse servido para uma maioria de homens, as comidas deveriam ser fortes e adequadas ao paladar e à capacidade digestiva dos homens. Então, como os homens seriam naturalmente mais fortes e viris, o que eles comeriam? Comidas muito mais pesadas, carne de caça, temperos mais intensos, as bebidas seriam mais intensas, seriam de sabores mais fortes. Agora, como a mulher era considerada um serzinho frágil, delicado, incapaz, e até o seu organismo seria frágil, deixa eu dar uma olhada na calda, porque senão ela vai queimar. Como eu estava dizendo, até o organismo das mulheres seria considerado frágil demais. Alguns médicos consideravam que, dependendo do que as mulheres comessem, isso poderia fazer elas terem crises nervosas e ficarem histéricas. Então, os aconselhamentos de comidas e bebidas para as mulheres eram coisas mais delicadas e muitos doces, que é uma coisa que a gente não vê nas indicações da alimentação masculina. Então, seriam carnes mais suaves, deveria ter-se o cuidado de não fazer temperos muito elaborados, e as bebidas deveriam ser muito delicadas, muita coisa com aroma de baunilha, de rosas, quase uma coisa infantil. E nessa pegada, os licores eram considerados uma bebida essencialmente feminina. Quando um jantar terminava, os anfitriões, preferencialmente a esposa do anfitrião, dobrava o seu guardanapo em cima da mesa, e isso era a senha para os criados e para os convidados saberem que era hora de sair da sala de jantar. Nas casas ricas havia o hábito de existirem salas para onde as pessoas iam depois do jantar, onde se servia café, mas também licores. O Código do Bom Tom, por exemplo, ele é bem taxativo na hora de dizer que os licores disponíveis na casa deveriam ser apresentados às senhoras. Mas também ninguém esperava que elas tomassem um porre de licor. Elas deveriam bebericar elegantemente. Quando eu tive em Pelotas, na Charqueada São João, que é onde foi filmada a Casa das Sete Mulheres, se eu não me engano, eles têm lá 2 salas separadas. Isso era uma coisa que existia na Inglaterra também, eu não sei se existia em outras partes do Brasil, e parece que na França tinha isso também. Depois do jantar, os homens se retiravam para uma sala e as mulheres para outra. E lá na Charqueada São João, que é uma casa do século XIX, até as louças eram de cores diferentes e os ambientes eram muito diferentes. Por exemplo, a sala onde ficavam os homens era uma sala onde eles fumariam, tinha mesa de sinuca, tinha carteado, eles poderiam fumar seu cigarro, poderiam fumar seu charuto, tinha bastante café, porque o café já era considerado um digestivo no século XIX, e as bebidas seriam mais fortes. Uísque, conhaque, consideradas bebidas, entre aspas, masculinas. Na sala das mulheres, teriam licores, champanhe, vinhos finos, vinhos doces, os chamados vinhos de sobremesa, né? E era lá o que as mulheres fariam? Elas não iam jogar, elas não iam beber, elas iam ficar conversando, fazendo coisas de senhora. Eu já disse que eu ia odiar ter nascido mulher no século XIX. Pronto, esse é o ponto da cauda.
Na verdade, ele parece mais um xarope do que uma calda, como a gente pensaria numa calda de pudim. Peraí que eu aproximo da câmera para mostrar como é que ficou. Ele tá mais parecido com um xarope mesmo, né? Ele não pode ser uma calda daquelas de pudim muito espessa, porque senão na hora que a gente botar a cachaça, ela vai cristalizar e vai ficar horrível. Eu vou colocar esse licor para curtir nessa licoreira genérica de loja de R$10, ops, que eu já lavei e esterilizei com cachaça mesmo, né? E eu vou começar colocando as minhas cascas aqui no fundo. Porque como ele vai precisar ficar curtindo, quanto mais tempo ele ficar com isso aqui infundido, mais gostoso ele vai ficar. Nesse aspecto, ele não é tão diferente do jeito tradicional de fazer. Acho que o que faz mais diferença aqui é o açúcar. Tcharam! E o que a gente vai fazer agora? A gente vai encher esse negócio de cachaça. E não tem muita exigência a respeito da qualidade da cachaça. Até porque no interior do interior, eu não acho que a galera ia ter essas cachaça premium, gourmet que tem hoje em dia. Mas o importante é que seja uma cachaça branca. Eu não sei se dá diferença no sabor, mas eu sempre ouvi dizer que tem que ser feito com cachaça branca. Eu não entendo absolutamente nada de cachaça, não bebo cachaça. Completamos aqui. O importante é colocar numa garrafa que feche bem, tá? Por isso que eu tô usando essa garrafa, que na verdade é uma garrafa de whisky. Dá uma agitada boa. E agora... Daqui a 30 dias eu venho mostrar pra vocês como é que ele ficou. Brincadeira. Calma que a gente vai fazer a magia da edição. Um mês curtindo depois, coloquei ele na licoreira só pra gravar, porque isso aqui é uma relíquia. E acho que os detalhes do peixinho até aparecem um pouco mais. Mesmo depois do século XIX, o hábito dos licores artesanais feitos em casa é uma coisa que permanece no Brasil, principalmente no interior. Em diferentes regiões do Brasil, as pessoas ainda cultivam o hábito de aproveitar as frutas de cada estação e fazer esses licores com diferentes bases alcoólicas. Eu realmente não sei se a minha avó chegou a ter o hábito dos licores, e a minha mãe também não sabe dizer se em algum momento viu a minha avó usando essa licoreira ou outras licoreiras do enxoval para oferecer licores para as visitas. Eu convivi muito pouco com a minha avó. A minha avó faleceu quando eu tinha 10 anos e o pouco tempo que nós convivemos, ela já estava bastante doente. E eu era muito pequena para me atentar a perguntar sobre esses detalhes. Mas essa é uma peça muito valiosa para mim, por tudo que ela traz, por todas as lembranças. Os 10 anos que eu convivi com a minha avó foram 10 anos muito bons. E além de evocar as imagens da minha infância, evoca principalmente as imagens da convivência com a minha avó. E eu realmente espero conseguir manter ela assim intacta e bonitinha. E quem sabe um dia passar para uma filha ou um filho meu, ou até talvez um neto no futuro. Meu Deus, cara, isso cheira muito bem, que droga! No século XIX, de uma forma geral, as pessoas ainda fazem isso no interior, né? Toma-se uma dose de licor para abrir o apetite antes das refeições e toma-se uma dose depois para limpar o paladar. Essa é a melhor desculpa do mundo para beber que eu já encontrei. Credo, que delícia, rapaz. E como a vida é uma caixinha de surpresas, Senhor Modisto e eu acabamos marcando a data do nosso casamento pro mesmo dia do casamento dos meus avós sem saber. Não fosse a minha mãe lembrar, a gente não teria se dado de conta disso. Então, no dia 12 de setembro de 2015, Senhor Modisto e eu acabamos nos casando no mesmo dia em que os meus avós fariam 65 anos de casados se estivessem vivos. Curtiu esse vídeo? Então conta pra mim se você tem algum objeto aí na sua casa que tenha uma história interessante ou que você tenha uma memória afetiva que torna esse objeto especial para você. E compartilha comigo aqui nos comentários por que esse objeto é importante e o que ele significa para você.